Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe a todos vocês a partir de agora. Aliás, eu tenho duas coisas importantes para falar com você. Primeira coisa importante, se fosse possível, você, neste jejum de Daniel, enquanto nós estamos no jejum, se fosse possível você se deslocar para um lugar só separado, você, eu e Deus. Você, eu e Deus. O que eu quero dizer? Você deve parar de fazer o que você está fazendo, se for possível. Se for possível, você para o que você está fazendo, vai para um lugarzinho quietinho, um lugar onde você possa estar meditando comigo na palavra de Deus. Por que isso? Porque aí vem a segunda coisa. Porque quando você se isola para ouvir a palavra desde o início, essa programação desde o início, o que acontece? Você cola o seu espírito com o meu espírito. Nós nos ligamos, nos unimos num só espírito. E aí acontece a força que nós passamos, que nós transmitimos, o poder da fé vem sobre você. E aí é muito mais simples você vencer os seus problemas, traumas complexos e preocupações e dúvidas, etc. Porque você está ligado conosco e nós fortalecemos um ao outro. Compreende o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo ouvinte? Preste atenção. No Salmo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é a palavra dele. A palavra dele é razão, é inteligência, é sabedoria, é tudo racional. E a alma? A alma é o sentimento humano, é o coração, é o que a gente sente no dia a dia. São as nossas sensibilidades. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando você ouve a palavra de Deus, essa palavra que nós levamos até você neste momento, ela vem restaurar a sua alma, a minha alma. A nossa alma está sempre sujeita aos problemas desse mundo. Sempre reclamando. A nossa alma vive a reclamar. Porque ela sente. Ela sente o abandono, ela sente o ódio, ela sente a inveja, ela sente desejo de vingança. Ela acende dentro de nós sentimentos cada vez mais fortes. E isso impede que a nossa razão, o nosso intelecto, funcione de acordo com o que Deus quer. Por isso que ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. O testemunho do Senhor, a palavra de Deus, mesma coisa, é fiel e dá sabedoria aos simples, sabedoria, que é o que você precisa para resolver os seus problemas. Eu também preciso de sabedoria para resolver os meus problemas. Eu não vou resolver os meus problemas chorando. Eu não vou resolver os meus problemas lamentando. Eu não vou resolver os meus problemas falando com um, falando com outro. Eu não posso ficar esperando dos outros. Eu tenho que tomar atitudes que ninguém pode tomar por mim, porque o problema é meu. Então eu não posso me entregar aos sentimentos, porque eu estarei, obviamente, fracassando. Deus nos dá sabedoria para que a gente possa usá-la a nosso favor. E diz mais no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos,
Quer dizer, a palavra de Deus é correta, perfeita. E alegra o quê? O coração. Quer dizer, a palavra de Deus alegra o coração. O coração que está atribulado, o coração que está abatido, o coração que foi traído, o coração que está desesperado, que está desorientado, que perdeu o marido, que perdeu a mulher, que perdeu o filho, que perdeu a filha, que perdeu o pai, que perdeu a mãe. O coração sente tudo isso. Mas quando a palavra de Deus vem, a palavra alegra o coração, estimula a razão. E aí o coração fica submisso à razão. E diz mais, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, abre os olhos. A palavra de Deus abre os nossos olhos espirituais. Aí você diz assim, ô bispo, mas a gente não pode ser insensível, a gente é humano. A gente não... Poxa, como é que eu posso ser uma pessoa que não tenha sentimentos? Será que é isso que Deus quer, que eu não tenha sentimentos? Não é isso que Deus quer. Deus deu sentimentos para a gente sentir, é claro. Mas nós temos que cair na real. Cada macaco no seu galho. O sentimento é uma coisa e está no nosso peito, digamos assim. Mas a razão está na nossa cabeça. Então, a razão tem que estar sobre o sentimento. Como é que a gente pode neutralizar os apelos do coração? Como é que a gente pode confrontar os sentimentos duros que nós sentimos e que às vezes levam até as pessoas à morte? Às vezes a pessoa tem um ataque cardíaco por causa de uma notícia desesperadora. Não é verdade? Por quê? Porque a pessoa não pensou, não raciocinou. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, o Espírito Santo vem para isso. O Espírito de Deus não vem para que a gente fale em línguas, o Espírito de Deus não vem para a gente profetizar, o Espírito de Deus vem com um objetivo, formar em nós o caráter divino, o caráter de Deus, fazer de nós instrumento das suas mãos. Então, o Espírito Santo vem fazer com que nós coloquemos as coisas nos seus devidos lugares. A cabeça em primeiro lugar e depois vem o corpo. Depois vem o corpo. Quer dizer, a mente, a razão, a inteligência, o intelecto, primeiro lugar. Depois, o sentimento, o coração, a alma. É assim que acontece. Corpo, alma e espírito. Normalmente a gente fala corpo, alma e espírito. Mas na realidade é o contrário. É primeiro o espírito. O espírito nosso é a base da nossa vida. O fundamento da nossa vida. Então, se você coloca um triângulo de pé, coloque a base desse triângulo como o espírito. Depois, você dividindo esse triângulo em três, a primeira parte, a base do triângulo, a mais larga, é o espírito humano, é o seu espírito. Depois, no meio, está a sua alma. E por último, a ponta do triângulo é o seu corpo, o nosso corpo. Então, presta atenção que eu vou lhe dizer. Quando a pessoa cai na carne, então a sua carne fica contaminada. Se ela não se arrepender, ela vai para a alma, desce para a alma. Se ela ainda assim não se arrepender, vai para o espírito. Aí já era. Aí já era. Porque atingiu o cerne, a base, o fundamento daquela vida. Ora, a palavra de Deus sustenta o nosso espírito, faz o nosso espírito forte,
forte, resistente. A gente sente o baque. Não quer dizer que a gente não sente. Você dá uma topada, você sente dor e você imediatamente corre, né? Dá aquela corrida, porque você levou uma topada. Você sente dor, claro. Porém, minha amiga, meu amigo, não significa que aquela topada vai fazer você cair e morrer. Não, de jeito nenhum. Você vai levar a topada, vai andar mais rápido, mas vai se recuperar, vai sentindo umas dorezinhas, vai sentindo, mas vai em frente. Por quê? Porque você é razão, você sabe que você não vai se entregar a um tropeço qualquer. Ora, o Espírito de Deus vem para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, nós vamos tratar do Espírito. Primeira coisa que a gente tem que tratar. Por isso que a gente costuma enfatizar, estimular as pessoas a irem na igreja, especialmente às quartas-feiras à noite e domingos pela manhã. O dia inteiro nós temos reuniões, mas pela manhã nós temos a reunião do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você vai na igreja não para assistir uma reunião, assistir um culto. Não. Você vai na igreja para beber o seu espírito, beber do Espírito de Deus. Você tem que ir na igreja com sede de beber o Espírito de Deus. Então, aí você será saciada. Se você vai para assistir uma reunião, não vai acontecer nada, você vai assistir a reunião. Essa é a realidade. Então, essas coisinhas, essas dicas que eu estou dando para vocês, são essenciais para que a gente saiba como proceder, como comportar diante da palavra de Deus. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com você, você está prestando atenção, você está bebendo do Espírito de Deus. Você está bebendo, porque eu estou falando da palavra dele. E quando nós lemos a palavra dele, é Deus falando conosco. É Deus falando conosco. Então nós bebemos do seu Espírito. Jesus disse, a minha palavra é Espírito e verdade. Espírito e verdade. A verdade, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando eu falei para você que durante esses dias de jejum de Daniel, especialmente, você que quer receber o Espírito Santo, você deve começar a ouvir essa programação sozinha, quietinha. Se puder colocar um fone no ouvido para não ouvir mais nada a não ser o programa e você entrar no espírito que nós estamos vivendo aqui também, então você vai tirar muito mais proveito. Agora, você liga o rádio e começa a tocar e você vai fazer outras coisas. Eu estou falando uma coisa importante, mas você não está ouvindo, porque você está fazendo outra coisa. Você não pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Então você está distraída com outra, lavando o prato, fazendo a comida, ou enfim. Aí não dá, né? Não dá porque você está dividida em si. Mas quando você se concentra, é o caso de muitas pessoas que estão dando testemunho, dizendo, bispo, eu recebi o Espírito Santo no banheiro. Eu estava orando no banheiro. Olha, bateram na porta, o cachorro latiu, mas eu não quis nem saber. Eu estava ali em espírito e verdade para buscar o Espírito. E eu fui alcançado. Então, são dicas, minha amiga e meu amigo, que são extremamente importantes para as pessoas que têm sede, que estão cavando a sua própria água, o seu próprio poço. Você deve sempre, durante esses dias, se isolar. Desde o momento, seja meio-dia, ou 11 horas da noite, ou 6 horas da manhã. Eu não sei a hora que você assiste, participa dessa programação, mas você deve, se for possível, eu não estou dizendo que é possível para todos, mas se for possível, você se esquivar, se isolar, para ficar junto comigo. Junto, nós dois vamos chegar na presença de Deus através da oração. Mas é importante, extremamente importante, que você saiba como se situar para tirar o maior proveito daquilo que Deus está falando. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, algumas pessoas dizem, eu estou atravessando
um momento difícil, olha, só Deus sabe o que eu estou passando nesse momento. Só Deus sabe. Bispo, o senhor não tem nem ideia dos problemas que eu estou passando, nem quero saber. Porque eu não vou resolver os seus problemas. Ou vou? Não vou. Então, o que vai adiantar você ficar dando atenção, choramingando, reclamando, lamentando pelos cantos esses problemas? Não adianta nada, não vai adiantar nada. Ontem nós falamos que o apóstolo Paulo, ele disse assim: para que não me ensoberbecesse, quer dizer, para que não me orgulhasse da grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Quer dizer, Deus permite que Satanás ponha espinhos na nossa carne. Eu carrego espinho, não tenho dúvida disso. Ora, mas ele faz isso para o nosso bem. Porque enquanto temos um espinho na carne, nós somos humildes. Ele sabe que a nossa natureza humana é corrupta. Então Deus faz isso. Ele permite que nós vivenciemos problemas todos os dias. E eu vou falar para vocês, quando terminar esse jejum de Daniel, pode esperar. Os que forem batizados com o Espírito Santo podem esperar. Vão vir rebordosas, vão vir problemas, porque Jesus foi batizado com o Espírito Santo, mas também com fogo. Com fogo, quer dizer, veio o Espírito Santo, mas também veio o fogo dos problemas, das situações difíceis, perseguições, etc, etc, etc. Mas Deus nos dá o Espírito primeiro o Espírito Santo, para depois vir esses problemas. Então nós temos capacidade para reagir e vencer os problemas, mas Deus permite para que nós não venhamos achar que somos o rei da cocada, para que nós não venhamos pensar que somos a última bolacha do pacote. Por isso, Paulo falou assim: eu pedi a Deus 3 vezes que afastasse esse espinho de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós estamos fracos, aí não é que nós estamos fortes. Você não sabia disso? Quando nós estamos fraquinhos, debilitados, aí é que estamos fortes, porque nós estamos humildes, mais dependentes de Deus. É ou não é? A gente fica bem simples, a gente cai na real. A gente assume a nossa postura diante do Altíssimo. Ó Senhor, nós não somos nada. Aí, sabe, eu estava ontem vendo o nascer do sol. Foi a coisa mais linda que eu já tenho visto ao longo da minha vida. É uma coisa maravilhosa. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, o Senhor me dá esse direito, esse privilégio de contemplar esse dia, esse novo dia que começa. Tal é a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade. Quando eu olho para os céus e vejo as estrelas, o sol, as nuvens, o amanhecer, as flores, os sorrisos das crianças, sabe? Tudo isso remete para a grandeza de Deus, que Ele nos permite ver, participar, assistir, contemplar. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, infelizmente nem todos têm tido olhos para verem o que Deus nos tem mostrado. E nós temos olhos porque Ele nos deu, Ele abriu a nossa visão, abriu o nosso entendimento para que pudéssemos contemplar a sua grandeza. Ele é muito grande,
Ele é imenso. Ele é muito... Não existem palavras que possam exprimir a grandeza de Deus. Não existe. Quando eu vejo o infinito, quando eu olho para o infinito, eu não consigo alcançar. Os meus olhos não conseguem alcançar até além de uma estrela ou outra. Mas, ainda assim, toda essa grandeza não é nada perante o Deus que nós temos crido, que é o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Você que está assistindo os 10 mandamentos, nós que estamos assistindo os 10 mandamentos, você vê, houve a praga das úlceras. Quer dizer, até o faraó, o grande, entre aspas, Horus vivos, não é verdade? Filho de Pitar. Pitar é o diabo, filho do diabo. Então, veja que até ele foi atingido pela praga. Para quebrar o seu orgulho, a sua prepotência, para quebrar a sua maneira de ser. Deus permite, minha amiga, meu amigo ouvinte, que todos os seres humanos venham passar por tribulações, sofrimentos, dores. A chuva, quando vem, cai sobre todos, tanto os que têm o Espírito Santo, quanto aqueles que não têm. Ora, Deus permite isso para o nosso bem. Você que me ouve agora, quantas e quantas vezes você pensou na presença de Deus, ou ter o Espírito Santo? Enquanto a sua vida estava numa boa, o céu estava brilhando, você nem se dava conta da existência de Deus, não é? Mas quando você foi no fundo do poço, então você se voltou para Ele. Não foi isso? Foi ou não foi? Foi o que aconteceu comigo. E aconteceu com todos que um dia tiveram uma experiência com Deus. Portanto, nós não podemos desprezar os problemas. Nós temos que fazer deles como o limão, né? O limão, fazer do limão a limonada. Aproveitar os problemas, os momentos difíceis, nos revoltarmos contra o diabo, o causador daquilo, para que a nossa fé venha a ser ativada, exercitada, e nós venhamos tomar posse das bênçãos, dia após dia após dia. É assim que acontece. Quando Deus falou com Moisés, depois falou para Josué, onde pisares a planta do vosso pé, quando entrares na terra prometida, será de vossa possessão. Então, Josué tinha que andar para frente, ele não podia ficar parado. Se ele ficasse parado, pronto, já se limitaria àquela terra. Mas quanto mais ele andava para frente, mais ele conquistava, mais ele enfrentava de inimigos, mais ele vencia, mais ele tomava posse das bênçãos. E foi assim que o povo de Israel entrou na terra prometida. E é assim que a gente toma posse das coisas que Deus tem prometido. Você quer o Espírito Santo? Você tem que enfrentar lutas, minha amiga. O Espírito Santo não vem quando a pessoa está numa boa, está alegre. Duvido que alguém vai receber o Espírito Santo numa festa de casamento, numa festa qualquer. Duvido que a pessoa vá receber o Espírito Santo num cinema. Duvido que as pessoas vão receber o Espírito Santo num shopping, vendo figurinha ou vendo a moda. Duvido que as pessoas vão receber o Espírito Santo num jogo de futebol. Duvido que a pessoa vai receber o Espírito Santo num bar, bebendo e se alegrando com os amigos. Duvido. Nada disso. Não é assim. Você recebe o Espírito Santo quando a sua alma está colocada no seu devido lugar, quando você reconhece a sua insignificância, você reconhece que, apesar dos seus conhecimentos acadêmicos, apesar do seu dinheiro, apesar da sua força física, ter um corpo sarado, ser bonita, muito bonito, enfim, você ter todos os predicados, que eu não acredito que tenha todos, mas se tiver todos os predicados, Deus quer se revelar a você
no momento em que a sua alma estiver aflita. Porque se ela não estiver aflita, ela não vai buscar essa cura interior. E essa cura depende da palavra. A palavra que é espírito. A palavra que é espírito é que restaura a alma, que faz a alma ter vida, que faz a alma ressuscitar. Minha amiga, meu amigo ouvinte, enquanto eu falo isso, eu espero que você entenda, compreenda e não fique a lamentar os seus problemas. Nós vamos orar já já, nós vamos entrar em oração. Você já deve ter o seu copo com água lá aí preparado, né, para colocar sobre o seu rádio receptor ou televisor. E aí, quando nós começarmos a orar, você vai ver o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o mesmo Espírito que está aqui comigo, está aí com você. Ele é tão grande, que todos nós juntos, que toda a humanidade junta, é como uma gotinha d'água na palma da sua mão. Portanto, ele está aqui comigo e está aí com você também. Ele está aí. Ele está aí com você. Tanto está, aliás, ele está com todos. Ele está com todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas estão com ele. As pessoas só estão com ele quando estão na necessidade, quando estão aflitas, quando estão humilhadas, envergonhadas. As pessoas aí sim se aproximam dele e aí estão dispostas a entregar o seu tudo, o seu eu. E aí ele se manifesta. Ele está aí com você, minha amiga, meu amigo. Essa fé que você tem aí, você já viu Jesus? Você já viu Jesus? Você já tocou em Jesus? Não. Você já sentiu Jesus? Eu não acredito. Mas o que acontece é que há uma certeza dentro de você que ele existe, não é? É ou não é? Isso é fé. E de onde vem essa fé? Essa fé vem do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que te dá a fé. Você não tem o Espírito Santo ainda, você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, não foi selado com o Espírito Santo. Mas a fé que você tem foi o Espírito Santo que te deu. Portanto, se ele te deu fé, foi para que você pudesse buscá-lo e então receber a sua gloriosa presença. Então não fique pensando, eu não mereço. Nada disso. Nada disso. Chororô não vai sensibilizar o Senhor. Não. O que sensibiliza a Deus é a fé. É a fé, é a certeza. Ele está aí com você. Ele está aqui comigo. Eu não sinto, eu não vejo, eu não toco, nada disso. Mas eu tenho certeza que ele está aqui comigo. E tenho certeza que ele está aí com você que está nesse jejum de Daniel. Tenho certeza. E se você sente, se você não sente, não interessa. O fato, a realidade é essa. Ele está aí com você. Você crê? Se você, de todo o seu coração, diga, eu creio, bispo, eu creio, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não toco em nada, mas eu tenho certeza que o meu Jesus está aqui. Por que você tem certeza? Porque ele disse, ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É forte, não é? Muito legal, porque se a gente estiver passando problema, dificuldade, qualquer que seja a situação, ele continua conosco todos os dias. Seja no momento de alegria, de tristeza, de problemas, de dificuldade, ele está conosco. E como é que ele vai se manifestar em nossas vidas? Como é que ele vai se corresponder conosco? Quando nós rasgamos a nossa alma, falamos com ele aquilo que vier à nossa boca. E então a resposta é imediata. Vamos falar com ele. Graças te damos, meu Pai.
Senhor dos céus e da terra. Te adoramos, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque ainda que não haja méritos em nós, ainda que não haja, digamos assim, alguma coisa boa em nós para te oferecer, senão uma vida toda destruída, uma vida toda fracassada, triste, abatida, mesmo assim, meu Pai, nós entramos na tua presença com certeza, com convicção, porque o fazemos usando a porta principal, o caminho que o Senhor nos deu, que é Jesus. Através do nome de Jesus, nós temos essa autoridade, nós temos esse direito, esse privilégio de chegar diante do Santo dos Santos e derramar a nossa alma, colocar-nos como instrumentos da tua vontade. Ó soberano de Israel, como está escrito no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas, meu Pai, eu não creio que a glória dos céus, a glória do firmamento seja maior do que a glória anunciada por aqueles que um dia foram cheios do teu Espírito. Ó soberano de Israel, aleluia. Ó poderoso de Israel, o que eu quero é justamente isso. O que eu desejo é justamente isso. Que essa criatura venha a ser um céu, um pedacinho do céu, e possa proclamar a tua glória neste mundo. E dizer com a sua própria vida, com o seu próprio caráter e comportamento ilibado, um comportamento verdadeiramente cristão, possa dizer para as pessoas: ele existe, ele ressuscitou sim, Jesus ressuscitou, e ressuscitou. A prova da sua ressurreição é que o seu Espírito veio sobre mim e está aqui em mim para dizer que ele está vivo e também atento aos clamores daqueles que o invocam com sinceridade. Eu quero, meu Pai, que o firmamento anuncie as obras das tuas mãos, mas eu quero que esta criatura que me ouve neste momento tenha a plenitude do teu Espírito, para que, como nós, ela venha anunciar as obras das tuas mãos, para que o Senhor, e só o Senhor, seja exaltado, magnificado e glorificado. Ó soberano de Israel, em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor colocou dentro de mim, a fé de não gostar nem de dar parabéns para as pessoas que fazem aniversário, porque eu não quero glorificar ninguém, eu não quero dar glória para ninguém, sejam pais, filhos, seja lá quem for. A minha glória, meu Senhor, tem que ser somente tua, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de toda majestade. Só o Senhor é grande e todo-poderoso. Sim, só o Senhor, mais ninguém. Quem somos nós?
Somos como poeira, meu Pai, que mediante qualquer ventinho se locomove, se desaparece no ar. Ó soberano, nós somos como uma nuvenzinha, que ora estamos num certo lugar e de repente já não existe mais. Somos como uma folha seca, e ainda que seja verde, levada pelo vento, não tem lugar certo, não tem morada certa. Ó soberano, só o Senhor é Deus, só o Senhor é todo-poderoso, Senhor dos exércitos, Deus invencível nas batalhas. Tu te revelaste a Abraão, tu o chamaste, por alguma razão o Senhor o chamou, e ele obedeceu a tua chamada, meu Pai. Também aconteceu com Isaque, seu filho, e depois com Israel. Agora eu fico pensando, será que o Senhor vive da glória do passado? Será que só no passado nós tivemos homens de fé, mulheres de fé? É isso? Como que o Senhor hoje pode ser glorificado, exaltado, e a glória tua seja fresca, fresquinha, saída do forno dos corações? Só quando o teu Espírito descer e fazer morada em nós. Então eu creio, meu Pai, eu creio de todo o meu coração que o Senhor quer fazer desta mulher, desta jovem, uma Esther da vida, cheia do Espírito Santo, que colocou a sua vida em risco por causa da sua fé. Ó soberano, eu sei que o Senhor quer fazer desse jovem, desse rapaz, seja lá o que for, desse homem, como um Abraão, como um Isaque, como um Israel, para que o Senhor seja glorificado hoje, como foi no passado. A tua glória tem que ser renovada, meu Pai, porque os mortos, os que passaram deste mundo, não podem te glorificar, mas só os vivos. Então venha, meu Senhor, restabelecer as nossas vidas, restabelecer as nossas esperanças, remover as dúvidas, remover aquelas picuinhas que fazem a gente se aborrecer e até sair do espírito. Venha agora, meu Pai, tu que estás aí, já que o Senhor está junto com cada um de nós, venha invadir o nosso ser, porque a porta está aberta. Nós abrimos a porta para ti e pode vir, pode entrar, que nós estamos preparados. Ó, minha amiga e meu amigo, erga suas mãos para os céus, porque Jesus está em pé aí diante de você. Você de joelhos e ele de pé. E suas mãos estão tocando no seu peito. Então, receba dele o fôlego da vida. Ele inunda você. Não é de emoção, não. Não. Mas do fôlego da vida, da força dele, do Espírito dele. É ele quem dá o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem batiza com o Espírito Santo, não. É o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Só ele pode fazer isso. Então, ele batiza você agora. Não interessa se você merece, se não merece. O diabo deve estar soprando 1 milhão de dúvidas, de medos, etc. Mas não esquente a cabeça com o diabo. Foque a sua adoração, louvor e gratidão ao Senhor Jesus, porque ele já te perdoou. Você está livre. Livre. Verdadeiramente livre. Para ser a glória viva dele aqui na terra, a partir de agora. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Fale com ele.
Senhor meu Deus e meu Pai, quando eu leio esse texto que o apóstolo Paulo fala, dizendo, e para que eu não me ensoberbecesse, não me orgulhasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes te pedi, Senhor, que eu afastasse de mim. E o Senhor me respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o Senhor tem tudo pronto para aperfeiçoar o teu poder. Porque eis aí, estamos nós, fracos, débeis, falhos, cheios de erros, cheios de falhas. E, meu Senhor, nós temos um monte de coisas que fazemos que não deveríamos ter feito. Mesmo assim, o teu sangue nos lava, nos limpa, nos purifica, porque o Senhor vê a nossa sinceridade. Nós queremos, Senhor, arrebentar para a tua glória, não para a nossa glória. Queremos, meu Deus, arrancar as pessoas do inferno para a tua glória, não para a nossa glória. Então venha usar esta criatura, este homem, esta mulher, venha usar cada um de nós, Senhor. Venha nos encher de sabedoria, direção, discernimento. Venha fazer de nós pessoas justas, mais justas. Venha fazer de nós pessoas melhores, para que o Senhor seja exaltado, magnificado, glorificado em nossas vidas. Ao invés do Senhor esperar que os céus proclamem a tua glória, que o firmamento anuncie as obras das tuas mãos, o Senhor venha ouvir isso dos nossos lábios, das nossas vidas. Seja glorificado, meu Pai. Venha, desça e faça a tua obra na vida dessa criatura que se entrega de corpo, ou melhor, de espírito, alma e corpo 100%. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba o Espírito Santo, minha amiga, aí onde você está. Beba da água e seja lavada por dentro e cheia do Espírito da vida. Seja cheio, meu caro amigo. Ainda que você não mereça nada, mas a misericórdia de Deus alcançou você. Você foi perdoado, você está limpo, está lavado. Está pronto para ser usado pelo Espírito do Altíssimo. Graças a Deus. Ponha-se de pé e dê graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas receberam o Espírito Santo e nem todos têm internet, nem todos podem escrever no blog, entrar no blog e escrever o que aconteceu. Mas algumas pessoas
escreveram: bispo, acabei de receber o Espírito Santo, foi o que aconteceu comigo. Como a casa da Maristela, ela disse: boa tarde, bispo, graças a Deus. Foi o que aconteceu comigo quando conheci o Evangelho através das pregações, etc, etc, etc. Eu recebi o Espírito Santo também. Outras pessoas, tantas, chegaram a dizer: bispo, muito, muito, mas muito forte o que aconteceu agora comigo. Eu estava orando, o senhor não tem nem ideia do que aconteceu. Eu não posso dizer o que aconteceu porque eu não tenho palavras. Então são pessoas que estão confessando o que Deus fez logo após a oração, e eu tenho certeza que isso aconteceu com muitos de vocês. E aí vem aquelas pessoas que dizem: bispo, olha, eu não falei em línguas, mas olha, bispo, eu não parei de rir. Ri e chorar, eu ri de chorar e chorei de rir. Não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei: eu fui visitada pelo fui visitada pelo Espírito Santo. É muito glorioso. Minha amiga, meu amigo, preste atenção, amanhã nós estaremos de volta. E quando você estiver de volta conosco, nesse horário, por favor, para você, para o seu próprio bem, tire esses momentos desde o princípio da palavra amiga, desde o início, fique conosco, ligada, para você ir bebendo, bebendo e bebendo. Quando for na hora da oração, você vai, então, perceber uma transformação completa na sua vida. E no dia 11, nós teremos os bispos lá no Monte Hermon, estendendo as mãos e determinando que o fôlego de Deus venha sobre todos vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até mais. A Universal traz mais uma novidade para você: o aplicativo para celulares e tablets com layout moderno e de fácil navegação. Nele você fica conectado e bem informado sobre tudo o que acontece na Universal. Quando você baixa o aplicativo, você confere diariamente as mensagens de fé postadas pelo Bispo Macedo. Para isso, basta clicar nos ícones Blog do Bispo Macedo ou então Palavra Amiga. Agora, que tal você encontrar aquela canção que você tanto gosta? Agora é possível no aplicativo, clicando em Inário. Lá você encontra as canções mais tocadas na Universal. Além disso, você também pode ter acesso à Rede Aleluia e à TV Universal, que permitem que você acesse todo o conteúdo em tempo real. Também está disponível o ícone Pastor Online, onde você pode entrar em contato com o pastor de forma rápida e eficiente. Para fazer o download, acesse universal.org/aplicativo. Tem a Universal pertinho de você 24 horas por dia.